Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, estamos de volta com mais um DoraCast, depois de uma pausa aí de uma semana. Aqui quem fala é a Elisa, e quem mais está com a gente hoje? E aqui quem fala é a Ellen, orar, olha, olá, Doratinho. A pessoa tá com a fala enrolada hoje. Olá, Doratingos, como estão? Espero que todos bem. Fez o download da sua versão oriental e aí não sabe falar, talvez a letra L. Ai, gente, pode ser. Pode não ser. Enfim, hoje, para quem está no YouTube já sabe o título, ou para quem está nos streamings também já viu o título, a gente vai falar de uma série que terminou fazem poucas semanas, que é a Te Vejo na Minha Próxima Vida, ou See You in My 19th Life, que é coreana, da Coreia do Sul. Ela foi realizada pela TVN e também passou na Netflix. A gente pôde acompanhar o lançamento a partir de umas certas semanas, não foi desde o começo acompanhando pela Netflix, para quem está em outros países, né? E a série teve 12 episódios, começou a passar em julho de 2023. Na verdade, foi 17 de junho, ou me corrijo aqui, de 17 de junho a 23 de julho que ela passou 12 episódios. Foi uma série bem redonda, né, Ellen? Do que a gente assistiu, não tentou alongar e aí não tinha aqueles episódios que a gente começa a reclamar, né, que dá tudo errado, ou sei lá, É, para quem acompanha, né? foi bem tranquilo, assim, porque 12 episódios, tem série que com 12 episódios fica muito, eles cortam muito. Aí você acha que faltou alguma coisa. Essa não, essa ficou dentro do, como a Elisa disse, bem redonda, a gente conseguiu acompanhar sem ficar sofrendo tanto, porque ela já é uma série Aham. sofrida, né? Se você olhar assim. Não é aquelas que a gente gosta de ficar em posição fetal, mas é uma série sofrida, né? Uma série que faz você pensar na vida, né? E é muito legal porque casa muito com o que a Elis e eu falamos muito nos nossos canais separados, né? Nos nossos canais terapêuticos, a gente fala muito disso, né? Dessa disso que aconteceu. Não vou, depois eu comento mais, a Elis ainda vai dar a ficha técnica aí, né? Dos personagens e tal, depois eu falo mais um pouquinho. Sim, então essa série é, ela conta a história de uma menina. Ela começa a contar a história da 18ª vida dela. Então, para quem acredita ou não acredita que a gente tem mais de uma existência nesse planeta, a personagem conta 19 encarnações na Terra e a partir de uma delas, ela começa a relembrar a vida passada. Então, a partir dos 9 anos, pelo que eu me lembro, ela começa a ter as memórias de outras vidas. Então, dos 9 até ali o começo da adolescência, ela vai passando por essa chuva, ou por esse download enorme de informações, tudo que ela já viveu. Então, é alguém que logo criança, entrando ali na adolescência, precisa desenvolver uma maturidade que alguém dessa idade, vamos dizer, normal, que não teria essa experiência, não precisaria lidar com tanta informação e com tantas emoções, porque pelo que a gente viu, ela não só recebe a informação, ela recebe toda a carga energética, né? Falando no nosso linguajar aqui.
Os atores e atrizes que fazem a série, os principais, são a Shin Hye-sun, que faz a Ban Ji-yoon, que é a protagonista. O protagonista é o ator An Bo-yoon, que faz o Moon Soa. E os outros dois protagonistas é o Ah Yoon-kyun, que faz a irmã da 18ª vida da Ban Ji-yoon, que é o nome dela é a Yoon Cho-un, e também o amigo e secretário do Moon Soa é o ator An Dong-gu, faz o Ha Do-yoon. Enfim, né, qualquer hora dessas a gente será patrocinada por professores de coreano ou faremos Provavelmente. parcerias e aí os nomes serão melhor, Melhores. melhor falados, melhor pronunciados. Deve doer nos ouvidos deles isso. Tem também os atores que são os atores que dão o suporte para a série, né? Que eu tô pegando aqui em inglês, então não é exatamente essa palavra, mas tem a personagem que faz a sobrinha da Ban Ji-yoon em uma das vidas dela, acho que na 17ª, que ela veio um homem que trabalhava no circo. Tem o personagem da mãe dela, da 18ª vida, o personagem do pai, da mãe, do Moon Do Soa irmão. também. Uhum. E, enfim, tem personagem do tio do Moon Soa também, que é interessante na série. Ah, enfim, A essa menininha, né, ficha. que faz ela criança, ela é Ah, é uma atriz muito verdade. boa mesmo. Ela é, né, é muito boa atriz mirim. Eu gosto muito dela. Verdade. Tem a A que Park faz Soo-hee. que faz a personagem dela criança da 18ª vida e também a que faz a criança da 19ª vida dela. As duas Isso. atrizes são ótimas, né? Uhum. Enfim, quais foram as suas. O que chamou a atenção na série? Assim, ou até antes mesmo de ver, ou já assistindo, Ellen? Antes de ver, já me interessou porque já falava de reencarnação, né? E como Aham, vocês sabem, eu não escondo de ninguém, eu sempre digo aqui no Dora que eu gosto do assunto e me interesso bastante. Então, falei, vou assistir, né? Já, se fosse ruim ou não, eu já ia assistir de qualquer jeito. Não é uma série ruim mesmo, é muito interessante, traz muita reflexão, e a gente vê o que eu estava até falando antes, que eu falei que eu ia comentar agora, a reflexão era sobre isso, por que a gente não se lembra do que a gente viveu antes? E aí a série fala disso, né? Por que que não é interessante a gente lembrar? Porque você caga, desculpa, carrega, desculpem, é isso que eu queria dizer, carrega, eu cortei o re, tá? O cérebro trabalha mais que a boca, né? Mais rápido, aí a palavra, perdão. Você carrega toda essa carga energética mesmo. E aí, por um lado, é bom porque você tenta fazer as coisas melhores, né? Porque você já tem uma experiência, aí você consegue carregar toda aquela experiência, né? De tudo aquilo. Então você já sabe que tem coisa que não é legal fazer, e aí você não pensa muito para fazer as coisas, porque você sabe que se você não fizer, você vai morrer. E mesmo reencarnando, vai ser diferente, é outra vida, né? Você não reencarna na mesma, você tem outras pessoas, outros círculos de amizade, outros círculos de família, então você aprende isso. E tem também as coisas legais de você guardar conhecimento, né? Que ela dançava, né? Flamenco numa vida lá que ela teve na Espanha, depois ela vem e foi guardando isso e ela foi ganhando dinheiro com isso.
É tanto que ela era super assim requisitada profissionalmente, mesmo nova, né? Na última vida ela está com 23 anos, se eu não me engano, ou 24, e ela Uhum. estava numa empresa super renomada, num cargo muito legal para a idade dela, então ela ganhava muito bem, ela tinha uma vida muito boa por conta disso, né? Que ela conhecia muita coisa, ela sabia muita coisa. Então, isso foi interessante, mas, ao mesmo tempo, tem aquelas despedidas, porque ela se despede de todo mundo e lembra de tudo, né? Então, é sempre é muito dolorido isso sempre para ela, né? E o que me trouxe muito para reflexão foi que, por que que a gente, eu estava até comentando isso com a Elisa ontem, a gente estava falando sobre isso, das escolhas, por que que a gente escolhe tanto? Né? Ah, eu tenho medo. Por que que a gente não é nem escolhe tanto, mas por que que a gente, eu, falando de mim, tenho tanto medo de fazer as coisas, né? Por que que fica pensando tanto? E ela, no caso, já não pensa mesmo, porque ela fala, ah, não, é só essa vida mesmo e vamos aproveitar o máximo. Então eu não penso tanto, eu não fico escolhendo. Eu sinto vontade, eu vou lá e faço. Mas não significa que ela seja imprudente com nada, não, né? Mas ela tem essa consciência, né? De, poxa, eu tenho que experimentar aqui. É tanto que ela vai, ela encontra o Montserrat, né? Porque ela morreu e reencontra com ele. E ela não tem mais medo, ela vai para cima, né? Quando ela se encontra, ela fala, não, você quer namorar comigo? E ele leva um susto. E ele fala, como assim? Você me conheceu agora? Né? Como assim que eu quero namorar com você? Não é assim, porque lá a gente sabe que eles são muito reservados, né? Aqui a Sim. gente é mais aberto, assim, então se alguém fizer isso, a gente vai estranhar, mas nem tanto. Lá eles têm um choque, né? E ainda mais a mulher tomando essa atitude, né? Mas eu achei interessante isso, isso me fez refletir muito. Outra coisa que me fez refletir também bastante foi que aí ela ficou se perguntando, porque ela não queria mais lembrar das vidas, né? Ela já lembrou e sempre tinha esse sofrimento de da mãe morrer e tal, os irmãos, a família, os amigos, e ela falou assim: ah, eu não quero mais, eu quero ficar normal, né? Por que que eu tenho que ficar lembrando? E aí, conforme ela foi lembrando desse passado, ela foi percebendo que ela tinha cocriado isso, como a Elise e eu falamos muito de cocriação, ela tinha construído isso, né, numa vida dela lá. Ela fez esse juramento. E muitas vezes a gente, como eu, como entendo de reencarnação, é isso, né? A gente faz algo lá, só que a gente não vai lembrar que ela também dessa parte ela tinha esquecido, né? Essa primeira vida dela, ela não lembrava de muitas coisas, tinha alguns flashes de lembrança só. Então, quando ela lembrou de tudo, ela falou: "Poxa vida, né? Fui eu que fiz tudo isso." E então só ela que podia também terminar com tudo isso. Então é outra coisa que me deixou bem pensativa e, e é uma coisa que a gente também sempre conversa, né, Elisa, de a gente não percebe, mas foi a gente mesmo que construiu aquilo que a gente está vivendo agora, né? Mas muitas vezes é inconsciente por não estar no estado de presença, né? Mas graças a Deus a gente vai ganhando consciência e vai se percebendo cada dia mais nesse estado de presença. Então, essa série me trouxe muitas reflexões nesse sentido. Não sei se foram É, as mesmas para a Elisa, mas para mim foram. Essa. bom, você meio que já falou o que eu ia falar, que foram as que tem a ver com escolhas, no caso. Mas escolha combinada com se dar o tempo de reencontro ou se dar o tempo de se preparar, digamos assim. Ela, na 19ª vida dela, então ela já tem ali uma bagagem muito grande do que acontece, como acontece, as possibilidades disso. E então a vontade dela era reencontrar o personagem do, do Moon Soa, assim que possível. Então ela se preparou para isso e, ao mesmo tempo, quando ela percebeu que ela ia reencontrá-lo, ela seguiu o que ela sentia.
no caso dela falar, quer namorar comigo, eu gosto de você. Então, ela sempre foi muito direta naquilo que ela sentia em fazer, por isso que você falou, que ela não ia perder tempo mais. Ela já tem muita bagagem de outras existências para saber que as pessoas vêm e vão. É importante viver aquele momento com presença. E ela não perdia tempo. Tanto que o que fazia ela perder tempo, talvez no nosso interessante ponto de vista, é a família dela nessa última vida, que só arrumou Pois é. confusão. Confusão. Ela teve que escolher fugir do pai, porque ele estava sendo um pai explorador, né, no sentido do dinheiro, do trabalho que ela fazia como dançarina precoce de flamenco. O pai dela jogava, fazia dívidas, então todas essas questões têm a ver com um dos mistérios, né, dessa série, que é a morte dessa personagem na 18ª vida dela, né? Como que aconteceu, quem foi responsável, por quê. Então, isso aí a gente assistindo a série você vai descobrir. Mas um outro grande segredo, até que a Ellen falou, e aí assistindo a série você vai saber como que ela descobre isso, que é essa grande percepção de que ela mesma criou toda a realidade dela, de vir nas reencarnações e lembrar daquilo e o porquê dela lembrar daquilo, qual foi a grande emoção que ela sentiu para criar algo tão potente. E aí a gente pode até entrar na questão de somos sim criadores, co-criadores da nossa realidade, e quanto mais sentimento tem naquilo, maior a potência da mente manifestar aquele sonho, aquele desejo e o poder que existe dentro da gente. Poder que a gente é, na verdade, nem é que existe, a gente é esse poder todo. E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se dá o espaço de saber o que se é, quem se é, etc., mais potente isso fica e mais verdadeiro também, né? Eu não estou criando, não vou manifestar algo porque alguém desejou isso para mim e aí eu não sei qual é o meu desejo na realidade. Não, eu vou manifestar aquilo que é real, verdadeiro para mim. Então, isso de reflexão, eu achei muito interessante essa série. E e também que as coisas têm causas e consequências, né? A causa, ela descobriu que foi ela mesma, dela passar por tudo isso, e as consequências para as outras pessoas, quando ela comentava de que aquela era a 19ª vida dela, que na verdade ela era aquela pessoa que foi tio, foi irmã, foi filha, foi amiga dos outros personagens, tinha uma consequência. Então é interessante observar tudo isso com a série. O que Então, e mais você que é? falando disso de cocriação, né, que a gente faz isso, muitas vezes a gente fica até falando, caramba, mas então o que que eu sou? Porque tem vezes que a vida da gente não tá legal, né? Uhum, E aí a gente fala, caramba, mas o que que eu estou cocriando? O que que está acontecendo? Eu não sou assim, porque racionalmente a gente não é mesmo, a gente faz o nosso melhor, a gente está vendo ali, mas aí se a gente levar para esse lado que a série trouxe, quantas energias ela trouxe das outras vidas, né? E exatamente isso da primeira vida lá que estava desencadeando tudo que estava acontecendo agora, né? Que ela foi uhum, lembrando de todas as vidas. Então, muitas vezes a gente não tem consciência, muitas vezes, na maioria das vezes a gente não tem consciência, né? No caso daqui da Elisa e eu, assim, muitas outras pessoas
que vão buscar terapia começam a entender isso, começam a prestar atenção nisso, e aí a gente vê que não tem a ver só com isso aqui agora, né? Tem a ver com muitas outras coisas que estão lá guardadas que a gente não sabe, e conforme a gente vai se conhecendo, como a Elisa disse, a gente vai aprendendo que, olha, tem muito mais além do que só isso aqui, né? Não tem nada errado você ficar só nisso aqui, não querer saber, não tem nada demais, mas é muito legal quando a gente descobre, e aí a gente consegue ficar nesse estado de presença que é o aqui e agora, mas com uma consciência muito mais expandida de, olha, não era só, tem coisas que acontecem que a gente acha que é coisa só da cabeça, e aí a gente vai ver que no fundo não era, né? E aí a gente fala, olha, que interessante, né? E você consegue dar um, assim, é como você trocar de óculos, né? Quem Aham. usa óculos, quem não usa, sei lá, é como você limpar a tela do celular, você fala, nossa, estou vendo tudo com mais claridade agora, né? Porque faz uma diferença gigante. Faz Então, mesmo. ela mesma, né? Quando ela descobriu, que ela entendeu, que ela falou, poxa vida, né? Fui eu que fiz tudo isso, e agora como que eu vou desfazer? Ela teve um, né? Ela ficou meio assim, mas depois ela falou, eu consigo resolver, né? E aí ela foi atrás de como ela podia resolver da melhor forma possível. E, e isso que é legal. Por isso que a gente tem mais clareza aí no caminhar, né? Porque aí a gente começa a tomar novas atitudes e essas atitudes vão desenrolando o caminho que estava enrolado, né? Por uma mudança que a gente faz por nós, para nós. Uhum. Então, isso é bacana. É outra coisa, tem a ver com a personalidade dela, de tudo que ela viveu, é ela simplesmente abandonar, entre aspas, aquilo que ela estava fazendo para ir viver a vida perto do Monsoá. Sim. Porque ela era acho que ela era engenheira, alguma coisa na parte Era uma engenheira. tecnológica, né? Não sei se ela é engenheira, mas ela fazia test drive e era mecânica nessa, nessa, nessa área aí de desenvolver Mobilista. carros, É, projetos, alguma coisa assim. E quando ela sabe que ele voltou para a Coreia do Sul, no caso, né? E que ele morava. aí ele vai, enfim, ela simplesmente vai atrás dele se candidatar para uma vaga de emprego perto dele, para poder estar próxima no caso, do amor da vida dela, né? Eu acho que ela considera isso. Ela não teve medo, né, Elisa, de largar um emprego Isso. que era super bem remunerado numa empresa top, que ela tinha um nome ali, né, que era uma empresa que os carros são aqueles que saem, sei lá, 5 por ano, né? Eu não É, lembro a marca, aí sai 5 carros por ano e era tudo manual, era um negócio bem. Então ela não tinha medo disso, né? Ela foi ganhar, sei lá, um terço do que ela ganhava, mas ela falou, não, mas é isso que eu quero, porque eu tô bem, eu vou ficar bem lá, né? Porque ela queria aquilo, né? isso. Então, quando a gente descobre o que a gente quer, o que a gente deseja, e tem a coragem de manifestar aquilo, aí fazer os movimentos necessários para viver a vida que decidiu viver. Pode ser algo bem simples, pode ser algo mais drástico, como a personagem. E aqui a gente sempre fala, né, de não seja tão drástico como a personagem no sentido de abandonar algo que naquele momento pode, por exemplo, um emprego, né? Você está no emprego, mas aí você decide que você quer fazer outra coisa. Se você é responsável por você, ou se você tem outras pessoas que dependem de você, não dá para fazer isso do dia para a noite, então tem que ser planejado. E ela, querendo ou não, se planejou, né, para encontrar ele, pisava sempre onde ele estava. Então, ela foi fazendo a vida dela, sempre com aquele objetivo de reencontrá-lo e, se possível, ficar com ele como adulto.
mas não abandonou quem ela é, as necessidades dela para poder estar preparada quando isso acontecesse. Então, é legal essa questão da gente, se tem essa visão de, eu não estou satisfeita aqui, quero mudar. Então, o que que eu vou fazer no hoje, aos poucos, para que eu possa chegar no lugar que eu desejo ou mudar aquilo que eu quero, para me sentir melhor, para fazer coisas que vão ser mais, ah, que vão ter mais a ver comigo do que eu achei que teria. Então, é legal isso. Mesmo porque se a gente não dá para a gente mesmo essa base de segurança, a gente vai ficar com medo, porque a gente já está com medo porque você vai largar uma coisa para ir para uma coisa que você não sabe se é certo. E Uhum. aí você não se planeja, né? Você não coloca, não faz essa base de segurança para você mesmo. Talvez aquilo que você escolheu e é o que o seu coração deseja não vai ser legal. E aí você vai ficar com muito medo, e aí você vai achar que fez a maior porcaria da sua vida, não vai dar oportunidade para aquilo acontecer, porque você está com muito medo, né? E aí vai ser frustrante, né? Então, o legal é você realmente fazer um planejamento, porque como a gente disse lá no começo, ela não era imprudente, né? E não é isso que a gente quer também, né? A gente quer fazer as coisas sim, né? Hoje, cada dia mais, a gente vê que as pessoas optam por fazer coisas que o coração deseja. A gente tem percebido muito mais isso do que você se agarrar a algo só por uma questão de, porque aqui eu não vou sair, vou ficar aqui por mais tempo, porque aqui eu garanto e não sei o quê, né? Vou me aposentar aqui. Hoje em dia isso é muito mais difícil, né? De É você verdade. começar numa empresa e terminar naquela empresa. Existe, mas é mais difícil. Hoje em dia as pessoas elas querem experimentar mais, né? Elas têm menos medo, mas muita gente ainda sente medo. Então é legal realmente você ter uma base de segurança para você fazer e depois não ficar frustrado porque não aconteceu do jeito que você planejou, né? Que é exatamente Aham. você planejou, mas aí você não tem um planejamento, não vai sair como planejado, né? Sim, e tá sempre aberto também para que os planos possam mudar, né? Uhum. Não pode ser algo muito rígido, porque a vida vem e surpreende. Num primeiro momento pode ser que você não concorde com a vida naquele de como você está passando pela situação, mas provavelmente se você está no caminho que você escolheu de verdade, é só mais um desafio para você superar e aprender e continuar, né, no caminho de decisão, assim, no caminho da sua alma, da sua vontade. Agora, para a gente ir encerrando, vamos fazer um momento fofoca aqui. Bom, a grande fofoca do momento é o namoro do Amboyun com a Jisoo, De sua, eu que vi foi também. a Ellen que compartilhou comigo, e depois eu fui pesquisar, e aí os responsáveis, né, por divulgar a notícia dos artistas, assessor, não sei se é a empresa em si, o- foi, acho que, assessoria da própria Jisoo que confirmou isso, que eles estão se conhecendo, né, toda aquela, tem a fala apropriada já dos atores e artistas coreanos, sul-coreanos, que eles estão se conhecendo melhor e que pedem que a gente dê o suporte para que eles, né, desenvolvam aí a relação deles, etc. Né, aquela coisa assim, enviem boas energias, né, Boas para que, energias. que tudo dê certo. Eu gosto muito dele como ator, assim, eu acho ele muito legal. Eu já gostava dele lá no, nas Células de Uma, já gostava antes, porque eu já tinha visto ele naquela série que eu sou apaixonada, que agora eu sou apaixonada e esqueci o nome da Taiwan série. Class. Parabéns para mim. É essa aí mesmo. E só que lá eu tinha ódio dele, né? Porque ele era do mal. Sim. Mas eu gostava muito dele como, eu gosto muito dele como ator, ele é muito bom. Então, então eu trouxe aqui
eu pesquisei aqui 5 curiosidades sobre ele e 5 curiosidades sobre a atriz principal, protagonista. Então, no caso, 5 curiosidades do Amboyun. A primeira que é listada aqui no site é que ele era um boxeador profissional. Uau! Não É, sabia. antes da carreira de ator ou antes dele ser conhecido, ele era um boxeador. Ele também, aí ele começou a carreira no entretenimento como modelo, acho que como muitas pessoas, né? É. Pelo menos talvez na Coreia do Sul, acho que de modo geral, várias pessoas começam como modelo na carreira. Ah, aqui comenta que ele é um homem dedicado e trabalhador. Parabéns. Interessante ponto de vista. Bom para ele. Eu ia Ai, falar ai. besteira, mas ai, gente, olha, eu já falei a minha cota de besteira por hoje. Aqui diz que para ele a série favorita dele, pelo menos até o momento, e eu acho que foi escrita essas cinco curiosidades, é aquela que se chama My Name, com a Ansoi, né? Acho que às vezes não falo o R, não sei. Enfim, o som de H, talvez a gente não fale com o som de R, né? É uma série bem legal, mas e bem bruta, né? Ela é muito É. crua, é uma coisa de lutar mesmo pela vida. E a última